Sem paixão e a graça divina, não há profecia. A liturgia do 14º domingo do tempo comum, ano B, revela um Deus que nos chama para sermos suas testemunhas, apesar de nossas limitações, fragilidades, pois é paradoxalmente em nossa fraqueza que ele manifesta a sua força. Com a passagem da primeira leitura, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 ao 5, refletimos sobre a vocação profética, que consiste numa iniciativa de Deus. Não existe autovocação. Ninguém é profeta por iniciativa própria, pois sua vocação é, antes de tudo, um desígnio divino. O profeta é uma pessoa frágil e limitada, mas contando sempre com a força e a presença de Deus, se torna uma voz humana que indica os caminhos de Deus. Sua vocação é fruto da eleição divina, apesar dos limites humanos naturais. Ezequiel, o profeta da esperança, exerceu seu ministério no dificílimo momento da história do povo de Deus, no meio dos exilados judeus. Sua missão consistiu em destruir as falsas esperanças dos exilados e denunciar a multiplicação de infidelidade do povo de Deus ao Senhor. Portanto, a missão do profeta é revelar o sonho de Deus, que é infinitamente superior à realidade que se nos apresenta. Tem olhos postos em Deus no mundo. Lê a realidade, ou seja, o jornal diário, entre aspas, à luz da palavra divina. É um precioso instrumento nas mãos de Deus para a sua proposta libertadora. E por isto o profeta Ezequiel tem a árdua missão de alimentar a esperança e a confiança em Deus, irrevogavelmente fiel à sua aliança com o povo. Poderá sofrer perseguições, sofrimentos, marginalização, ou sucumbir no medo, comodismo ou preguiça. Na passagem da segunda leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, o apóstolo Paulo reforça o fato de sermos instrumentos finitos e limitados nas mãos de Deus. O texto pertence à terceira parte da carta em que Paulo, num estilo apaixonado, defende a autenticidade de seu ministério diante de superapóstolos, entre aspas, que o acusavam de não ser fiel à doutrina dos apóstolos, entre outras coisas. Paulo não se vale dos seus méritos, mas se apresenta como um homem frágil e vulnerável, para que a força e a graça de Deus nele se manifestassem e mostrassem os seus caminhos. É na fraqueza humana que Deus revela a sua força e se faz necessário vencer toda e qualquer forma de desânimo e tentação de desistir. Com Paulo, aprendemos que o cristão autêntico vive em função de Jesus Cristo. Com a passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 6, contemplamos, através da ação e presença de Jesus, um Deus que se manifesta na fraqueza e na fragilidade. Os conterrâneos de Jesus em Nazaré não souberam ir ao encontro e acolher Deus
na pessoa de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, ao contrário, tiveram uma reação totalmente oposta de rejeição e indiferença. Podemos nós também acolher ou nos tornarmos indiferentes à proposta de Jesus como seus conterrâneos, fechados em nossos esquemas mentais, preconceitos diversos que impedem o reconhecimento e a sua acolhida em nossa vida. Embora rejeitado pelos seus, a missão de Jesus não é invalidada e tampouco interrompida, como bem dizia São Francisco pelos caminhos da Itália. O amor não é amado. Pode ocorrer na missão dos discípulos o mesmo. Importa não deixar-se levar pelo desânimo, frustração ou dificuldades. Se grande é a incredulidade humana, bem maior é o amor de Deus por nós. Urge que voltemos o nosso olhar aos grandes personagens da Bíblia, que viveram sua história de amor e sedução por Deus, cada um em seu tempo. Ezequiel, o apóstolo Paulo e tantos outros. Hoje, na fidelidade ao Senhor, é preciso enraizar profundamente em seu amor, sem o que a chama profética se apagará totalmente, e com isto não saberemos qual o sentido do próprio existir, que na Eucaristia celebrada, pela palavra de Deus iluminados e pelo pão da imortalidade fortalecidos, renovemos e revigoremos a nossa vocação profética. Precisa-se de profetas autênticos para que o mundo seja mais próximo do que Deus quer para nós. Qual é a nossa resposta? Oremos. Que Deus nos conceda a graça de uma fé humilde, disponibilidade confiante e obediência filial, para vivermos autenticamente a missão que nos confia, não por causa de nossa força e mérito, até mesmo por falta deles. Amém. Sem paixão e a graça divina não há profecia.